Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual horário está assim nesse vídeo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha só, galera. Vamos fazer exercícios de geometria espacial, né? Que é o seguinte, a gente já terminou a parte teórica, então agora é matar no peito e bater pro gol, né? Vamos fazer aqui com os exercícios, tá? Vai lá no link da descrição do vídeo, que fica lá embaixo. Baixa o material, tá certo? Baixa o material. E a dica que eu dou pra vocês é o seguinte: tenta fazer primeiro, depois olha como é que eu fiz, tá? Quero deixar claro outra coisa também. Existem várias formas de você resolver um exercício, tá certo? Né? Eu resolvo de uma forma que eu acho legal, e você resolve de outra forma que você acha legal. Outra coisa que eu quero deixar claro antes de começar é o seguinte: aqui eu resolvo detalhadamente, explicando, e a gente vai relembrando algumas coisas. É lógico e é óbvio que na hora da prova você vai fazer, leu, pá, beleza, isso tem que fazer, você vai direto ao ponto. Aqui, como a gente está estudando, entendeu? Então a gente vai com calma, vai digerindo, tá? Vai digerindo com calma isso, tá? Até pra gente estudar, beleza? Deixando claro isso, tá bom? Porque você não precisa também fazer como eu faço, tá? Você vai direto ao ponto se você quiser, tá? Então é isso. Então vamos para a primeira questão, tá? Espero que você tenha assistido a parte teórica, que vai nos ajudar bastante. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. E tá aqui já a primeira questão pra gente, né? Texto cumprido, né? Vamos lá. Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. Beleza, até aqui ele está falando que ia conectar um reservatório central aos auxiliares, ele deu ali as informações ali as dimensões do sólido, que são cilindros, né? Olha aqui a imagem. Né? Olha aqui a imagem, né? O reservatório central e aqui tem os reservatórios auxiliares, R1, R2, R3 e R4. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos de 0,1 metro de diâmetro. Quer dizer, então o reservatório central ele está conectado aos reservatórios auxiliares por esse cano aqui que tem 0,1 metro de diâmetro e 20 metros de comprimento, conectados próximos à base de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. Então tem registros aqui que você abre e fecha para lá o fluxo da água ali, né? Onde que eu parei? Com 4 registros, tá. Tá, beleza. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estiverem vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam. Ah, beleza. Assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. Olha que interessante, hein, galera? Vai lendo aí. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é... E aí, galera, conseguiu? Pausa o vídeo, lê de novo, texto grande. Essa questão, galera, é do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? No Brasil aqui, tá, galera? Do Enem, que a gente fala Enem. Então, boa questão, né? Vamos ver ali, vamos fazer. E aí, pausou? Tentou fazer? Vamos lá. Bom, o que acontece? Ele falou pra gente, né, que eu tenho um reservatório central que tem a forma de um cilindro, tá? O reservatório central tem a forma de um cilindro. E esse cilindro, ele está conectado através desse cano aqui, né? Tá? Está conectado aos reservatórios auxiliares, que são esses reservatórios aqui, ó, que eu estou tentando representar aqui, tá? Aqui, ó, aqui você tem outro cano que faz essa conexão nos reservatórios auxiliares, tá? E são 4 reservatórios auxiliares.
né? Aí ele falou pra gente, né, que esse reservatório central, aqui é o RC, reservatório central. Ele está cheio d'água, só que existem registros, né, que quando o reservatório está cheio, você abre o registro e a água começa a vazar. Tá, galera? Aqui, ó. A água começa a vazar e aí ele vai enchendo os reservatórios auxiliares. Só que a água passa, né? Ou seja, ela para de vazar quando as alturas se igualarem pelo princípio de vasos comunicantes. O que seria isso aí? A gente tem que pensar um pouco na física aí, galera. Tá? A gente tem que pensar um pouco na física aí, o que seria esse tal de vasos comunicantes, tá, galera? Então, olha aqui eu tenho em reservatório, aqui eu vou colocar R1, R2, R3 e R4. Bom, vamos pegar os dados. Ele falou o seguinte, deixa eu ver nos reservatórios central aqui, ó. Vamos pegar os dados da questão, né? Ele falou que o reservatório central tem formato cilíndrico, então é um cilindro, beleza. O raio, olha só, vamos colocar RC, dados do RC. O raio vale quanto, hein? O raio vale 2 metros. Isso, o raio vale 2 metros. A altura interna vale 3,3, beleza? 3,30, que é 3,3 metros. E os quatro reservatórios. Os quatro reservatórios também são cilíndricos e eles têm medidas tanto do raio quanto as alturas 1,5. Ou seja, nos reservatórios auxiliares, que eu vou escrever como reservatório AUX, você tem o raio sendo igual à altura, que é 1,5 metro. Por que ele deu raio e altura? Porque se trata de cilindro, né, galera? Então, com certeza, e está falando de volume, então com certeza você vai utilizar ali a questão do raio, por causa da área da base, né? E a altura, para cálculo de volume. E eles são conectados através de canos, ou seja, o cano seria 0,1 metro. Ó, o diâmetro, ele falou que é 0,1 metro, tá? E, deixa eu ver ali, ó. E o comprimento, né? Galera, comprimento, aqui não se engane, tá? Ele tá deitado assim, ó. Aqui tá deitado assim, ó. Mas é um cilindro bem fininho, ele é comprido, né? Que se você for mudar ele de posição, ele fica assim, ó. Ele fica assim, tá vendo? Tá? Então aqui, ó, e aqui seria a mesma coisa que a altura, beleza? Aqui ele falou pra gente que é 20 metros, por isso que é, ok? E aqui a altura, então, seria 20 metros, tá? Não confunda, né? E aqui sim, aqui é 0,1 e vou precisar do raio. Se o diâmetro é 0,1, o raio é metade de 0,1. E cuidado, hein? Metade de... Aí você não pode dar mole com essas coisinhas aí, não. Aí já, né? Fica difícil, porque se você errar isso aqui, você erra a questão toda, né? Então tem que tomar cuidado com essas continhas aí, né? Porque é extremamente importante. Falo pra você mesmo. Muita gente boa errou essa questão por causa disso. Então, ó, aqui pode ficar 0,05. Metade de 0,1 é 0,5. Beleza. Isso aí você não pode dar mole. Então, esse aqui seria o raio. Ok? Vou até fazer isso aqui assim, porque ela é extremamente importante pra gente. O diâmetro 0,1, raio 0,05. Então ele falou que pelo princípio de vasos comunicantes, a água aqui tá cheio, né, galera? Aqui vai estar cheio. Ah, tem os registros aqui. Registro aqui, aqui tem um registro que você vai abrindo, né? Quando tiver cheio, você abre o registro e a água começa a descer, né? E a encher isso aqui pelo princípio de vasos comunicantes. Bom, essa questão você tinha que entender o que é isso de vasos comunicantes, né? Por quê? Porque se eles vão parar, né? Se eles vão parar ali, vão cessar quando estiverem à mesma altura, galera, você tem que entender o seguinte, aí não tem jeito. Eu vou trazer uma observação aqui. Ou você já mata direto, já sei que vaso comunicante tem que ter a mesma altura ali, beleza? Então eu sei que envolve pressão. Mas vamos pensar um pouco aqui o que é isso, né? Na física. Galera, quando você fala, por exemplo, na física, na parte de mecânica, principalmente na parte
da estática, né? Você estuda lá tanto a hidrostática e a fluidodinâmica e tal. Para o ensino médio, tá? É claro que no ensino superior você trabalha isso com mais detalhes, mas para o ensino médio, para a gente aqui, o que acontece é essa questão dos vasos comunicantes. Quando você fala sobre ali fluidodinâmica ou fluidostática, você trabalha muito com essa questão de pressão hidrostática, né? Bom, eu não posso falar da pressão hidrostática sem falar do teorema de Stevin. Quer dizer, o teorema de Stevin fala o seguinte, galera. Você tem uma pressão que ela é total, né? A pressão total, ela vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, pH. Esse pH aí que não é potencial hidrogeniônico, tá? Não é menos o log da concentração de H+. Esse pH aqui é pressão hidrostática, tá, galera? Por que eu estou falando isso aqui do teorema de Stevin? Bom, quando você tem um fluido, galera, olha aqui. Vamos supor que você tem aqui um vaso. Aqui, ó, um vaso. Tá, galera? Aqui você tem um vaso, beleza? Supondo que aqui está aberto e aqui também está aberto, você vai ter a ação ali. Porque o que faz um líquido mover de um lado para o outro? Basicamente, seria a diferença de pressão que existe ali, né? Beleza, galera? E essa pressão, no caso aqui, como aqui está aberto, você tem a pressão atmosférica atuando e vamos supor que você tem um líquido aqui e tem um líquido aqui. O movimento desse líquido, por causa da pressão, tende a vir para cá, ó, galera. Tende a vir para cá para igualar o quê? As alturas. Perceba que a altura que tem aqui é diferente da altura que vai estar daqui, né? Eles têm que igualar essa altura H. Beleza, pessoal? Tá? Se por acaso aqui tivesse um líquido, vamos supor que tem mercúrio aqui, ó. Nesse mesmo ponto, eles teriam a mesma pressão hidrostática. Mas o que é isso de pressão hidrostática para eu poder entender essa questão dos vasos comunicantes? Isso aqui seria um vaso comunicante. Como no nosso exercício aqui é fechado, é tapado, digamos assim, né? Tem uma tampa ali, não falou isso na questão, no enunciado, então eu suponho que aqui está tampado. Tá? Tem uma tampa ali, então eu não tenho a pressão atmosférica atuando. Então eu vou pensar somente na pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? Bom, se eu falo de pressão... Galera, por que eu estou fazendo isso? Só para a gente dar um panorama, né? Para entender essa questão dos vasos comunicantes. Se você já entendeu, você pode até pular e ir para a parte que você já resolve, que eu resolvi a questão diretamente. Mas isso aqui é só para a gente relembrar um pouco de física também. Olha, a pressão, galera, eu estou falando de uma força exercida numa determinada área. Porque essa diferença de pressão vai fazer o líquido se movimentar, né? Basicamente. E se eu falo da força... Eu estou falando da massa vezes a aceleração. Qualquer força que preze, você calcula pela massa vezes a aceleração. Tudo isso sobre a área. Só que essa aceleração é a aceleração da gravidade. Tá, galera? Porque eu estou trabalhando aqui com a aceleração da gravidade. Beleza? E essa massa aqui, a gente tem que tomar cuidado no seguinte. Eu estou falando de uma massa específica. Se eu estou falando da massa específica, eu preciso falar da densidade específica que a gente representa pela letra grega μ, ou mu, seja lá como você queira falar. O mu, ou densidade específica, ela leva em consideração a massa específica sobre o volume. Muitos alunos confundem, aí eu vou trazer para cá, densidade, que também é massa sobre volume, e concentração comum, que também é massa sobre volume. Aqui eu estou falando da massa do soluto, da solução, perdão. Aqui eu estou falando da massa da solução. E aqui eu estou falando do volume da solução. Na concentração comum eu estou falando da massa do soluto pelo volume da solução. Aqui, pessoal, eu estou falando de uma característica do corpo. Aqui, levando em consideração a massa específica, eu estou falando de uma característica do material. Por exemplo, você entendeu isso ou não? Por exemplo, qual que seria a densidade se eu for considerar o corpo para essa caneta aqui? Bom, a densidade dessa caneta, eu pego como tá, tudo aqui, ó, até tampo assim, ver quanto que pesa, vamos ver a massa, beleza? Vamos ver a massa dessa caneta e calcular o volume dessa caneta, tem a densidade. Se eu quero densidade que leva em consideração a massa específica, eu não estou falando da caneta tudo aqui não. Eu estou falando do plástico, ou seja, eu teria que tirar o tubinho, tirar a tinta, derreter esse plástico todo,
ver quanto que esse plástico derretido pesa, digamos assim, para ter a massa. Show, galera? Beleza? E calcular o volume para ter densidade específica, que é de cada material. Aqui é do corpo. Beleza, galera? E claro, né? Se eu falo de solução, eu estou falando de uma mistura. Se eu falo de soluto, eu estou falando de quê? De um disperso. Galera, isso aqui é química, a gente vai falar depois. Então, muito importante, não confunda, então, densidade específica que leva em consideração a massa específica, que é uma característica do material, tá? Lembra do exemplo da caneta que eu dei para você agora há pouco. E a densidade que leva em consideração o corpo é a massa do soluto sobre o volume da solução. E a concentração comum, que até não entra no nosso papo aqui, mas é porque muitos alunos confundem, é a massa do soluto, que é o disperso, sobre o volume da solução. Beleza, pessoal? Então, vamos para cá. Vamos voltar aqui. Se a densidade específica é massa específica sobre o volume, portanto, eu posso falar que a massa ele vai ser μ vezes volume. Então, isso aqui, ó, eu posso vir aqui em cima e colocar aqui. Olha só como é que fica. Então, a pressão ela vai ser... A massa está aqui, μ vezes volume, vezes a gravidade, dividido pela área. Bom, como é que você calcula o volume de um sólido, né, que não tem um bico, digamos assim? Você calcula como sendo a área da base vezes a altura. Não é isso que você calcula? A área da base vezes a altura. Então, você pode falar que esse volume que está aqui em cima, então a pressão ela vai ser μ vezes a área da base vezes a altura, vezes a gravidade, que é da nossa fórmula inicial, dividido pela área. Se você simplificar aqui, você acaba tendo que a pressão hidrostática, pH, tá? Não é menos log da concentração de H+, eu repetir para você, hein? pH, pressão hidrostática, ela vai ser μ, que é a densidade específica do líquido, no caso seria água para a gente aqui, tá? Vezes a gravidade, vezes a altura, μgh. Esse aqui seria, tá aqui, a pressão hidrostática. Tá? Percebe que você tem aqui a altura. Se você tem aqui a altura, olha só, por quê? Porque a gente vai entender porque que ele falou que cessa a partir do momento que eles atingirem a mesma altura, tá? A gente está entendendo o exercício. Então, olha só, ele cessa por quê? Se eu tenho um fluido aqui, ó, vamos supor que eu tenho um material aqui no ponto A, ponto B, ponto C. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Daqui até aqui, eu tenho uma altura, que eu vou chamar de H. E do ponto A até o ponto B, eu tenho uma outra altura, que eu vou chamar de H'. Tá? E daqui de cima até o ponto C, é o mesmo H. Ou seja, é o mesmo H. Daqui até aqui é o mesmo H, uma vez que B e C aqui são colineares, digamos assim. Então, qual que seria a pressão, por exemplo? E detalhe, hein, galera? Daqui até aqui tem uma outra altura, beleza? Que eu vou chamar de H'. Qual que é a pressão hidrostática exercida no ponto A? A pressão hidrostática exercida no ponto A... Galera, isso aqui é só para a gente entender o exercício, tá? Tranquilo. Não fica preocupado. Eu vou falar com vocês aqui mais na frente, tá? Mas olha só. Qual que seria... Isso aqui tudo para a gente entender como é que a altura influencia ali nessa questão de cessar o fluxo, tá? Por causa justamente da diferença, porque a pressão ali ela vai acabar se anulando. Então, olha aqui, ó. A pressão hidrostática no ponto A, ela vai ser μ do líquido, que é igual para todos, eles estão no mesmo líquido. Gravidade é igual para todos, lógico. E H, duas linhas, que é daqui até aqui. Olha a pressão no ponto B e no ponto C, que é o que eu quero que você guarde. Olha aqui, ó. A pressão hidrostática no ponto B, ele vai ser o μ do líquido é igual para todo mundo, gravidade também, e a altura é H. Daqui até aqui é H. Pressão hidrostática no ponto C, ou seja, μ é igual para todo mundo, é o μ do líquido. Gravidade é igual para todo mundo, e tem o mesmo H. Então, perceba você que a pressão hidrostática no ponto B é igual à pressão hidrostática no ponto C, que é diferente da pressão hidrostática no ponto A. E por que isso? Justamente por causa de diferença em quê? Nas alturas.
Você entende por que, que o líquido cessa? Entendeu isso? Olha que questão linda, né? Entendeu por que, que para ali o líquido? Por que, que para de... Porque as pressões, olha aqui, aquele que tiver uma maior, digamos, distância que é em relação à altura, que ele tiver maior H, tá, galera? A altura aqui de coluna d'água, a pressão vai ser maior, tá? E a partir do momento que você passa a ter a mesma altura da coluna d'água, ou seja, em que essas alturas se igualarem, você não vai ter pressão. A pressão se iguala, então não tende para nenhum dos lados. O fluido não tende a ir para nenhum dos lados. Beleza, pessoal? É essa a coisa linda da questão, entendeu? Bom, agora resolvendo especificamente o exercício. Ah, galera, se você não lembrasse isso pela física, você poderia entender isso também pela biologia. Quer dizer, na biologia, vou colocar uma observação 2 aqui. Na biologia, aqui é uma questão mais de física, tá, galera? Isso aqui é mais de física, mas você poderia pensar na biologia. Por exemplo, na biologia você tem movimento ali de líquido, de fluido. Quando a gente fala da osmose, tu lembra disso? Claro, né? Osmose é clássico. Vem aquele ditado, pessoal, eu estou adquirindo conhecimento por osmose. O pessoal até brinca. Então, isso está no seu dia a dia. Osmose é bem trivial, né? Então, olha aqui. O que seria osmose, então? Vamos supor que você tem aqui um recipiente e você tem uma membrana semipermeável. O que significa isso? Que essa membrana, ela deixa passar umas coisas e não deixa passar outras. É semipermeável. No caso aqui, ele vai deixar passar líquido e não vai deixar determinadas substâncias. Dependendo da concentração aqui do soluto, você vai ter uma movimentação desse fluido. Ou seja, essa movimentação desse fluido, ele vai ser provocado agora aqui. A gente não vai trabalhar com pressão, tá? Embora exista aqui. É a pressão osmótica que faz realizar a osmose. Mas na biologia a gente trabalha também com a questão da tonicidade. O que é isso? O meio, ele pode estar isotônico em relação a um determinado conteúdo que está ali dentro, hipertônico ou hipotônico. Isso depende de quê? Exclusivamente da concentração do disperso, ou seja, da concentração do soluto. Então, nesse caso aqui, perceba que essa região ela é hipertônica em relação a essa parte que é hipotônica. Então, o líquido ele tende a fluir de uma região de menor concentração para uma região de maior concentração. Então, esse aqui seria o movimento do H2O no líquido para a gente, tá? Então, o fluido vai estar mais ou menos assim e a água tende a subir aqui, tá? Quem faz isso é a pressão osmótica, beleza, galera? Bom, é claro que você... E aí a água vai subindo aqui, né? E vai igualando as pressões. Quando a gente for falar de química, eu vou explicar para vocês por que existe essa fórmula. Concentração 1 tem que ser igual a concentração 2. Concentração inicial tem que ser igual a concentração vezes volume inicial tem que ser igual a concentração final vezes volume final. CV1 igual a CV2, CV2. Depois eu explico para vocês, quando a gente for falar de química. É claro que aqui você também poderia lembrar da osmose reversa, né? Em que no caso aqui, ó, usado principalmente nos processos de dessalinização, né? Você poderia utilizar aqui um êmbolo em que você força a passagem de líquido do meio mais concentrado para menos concentrado. Isso aqui seria a osmose reversa. Mas isso aqui é para a gente conversar num outro momento. Tá bom, galera? Isso que eu estou falando para vocês aqui é para você perceber como é que é lindo, né? A matemática. Ela envolve várias outras coisas aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Especificamente no exercício. Agora sim, vamos matar aqui. Bom, eu sei que aqui estava cheio de líquido. Mas uma certa quantidade de líquido, no caso, vamos falar água de uma vez, né? Porque o exercício falou, né? Tá cheio d'água. Então, quando que tá cheio d'água, eu abri o registro e o líquido que está aqui começou a descer pela diferença de pressão, tá? Pressão hidrostática começou a descer e encher aqui, pelo princípio dos vasos comunicantes. Perdão. E quando tiver uma determinada altura, eles vão se igualar, ou seja, a água vai descer, vai encher todo o cano, ó, os canos, né? Na verdade, vão encher, ó, os canos vão encher aqui. Então, aqui eu estou enchendo o cano d'água. Estou pintando aqui para ilustrar que está enchendo. Tá bom? Bom, os reservatórios também vão ficar cheios.
Os reservatórios também vão ficar cheios. São 4 reservatórios. Vai sentindo o exercício, né? Que exercício lindo, né? Os reservatórios vão ficar cheios. Olha aqui o reservatório. São 4. Beleza. E toda a água que está aqui, uma certa quantidade vai descer. Vamos supor que desceu até aqui, onde igualou essas alturas. Olha aqui. Estava cheio e desceu até aqui. Ó. Por toda essa questão que eu falei para vocês aqui da pressão e tudo mais. Princípio de vasos comunicantes. E chegaram à mesma altura. Tá aqui. A água desceu para cá. Beleza? Aqui você tem a água. H2O. Essa altura aqui, que a questão quer, né? Essa altura. Perceba que na hora da prova você já percebe que essa é a questão que a altura quer. Essa que é a questão que essa altura, que são iguais, né? E você já mata a charada. Beleza? Não precisa vir para cá. Isso aqui é só pra gente estudar um pouco. Tá? Então, essas alturas H é que a questão quer. Então, qual que é o raciocínio? Bom, eu sei que o líquido que desceu é o que encheu isso aqui. Então, eu posso falar o contrário, né? Que o que está cheio aqui, do que está cheio tanto nos reservatórios quanto no cano, tá? Veio do que está daqui, do que desceu. Então, se eu pegar o volume do cano, o volume dos reservatórios e somar com esse volume que ficou aqui, né? Com esse volume aqui, eu vou ter o volume todo. Beleza? Você entendeu ou não? Ou seja, essa parte de branco aqui é o que encheu isso aqui. Beleza, pessoal? Então, o volume que está tudo aqui na parte de fora, incluindo os canos e reservatórios, é o que veio daqui. Então, esse, tudo vai ser com esse, ó. Tudo que está aqui mais esse vai dar o volume todo. Então, preciso saber quanto que é o volume todo. Vamos lá, né? Agora, resolvendo a questão. Quanto que é o volume todo? Bom, o volume do reservatório central, ele é um cilindro. Então, vai ser a capacidade dele, então vai ser a área da base vezes a altura. Bom, a área da base, quanto que é a área da base? A área da base é um círculo. Então, seria π vezes r ao quadrado vezes a altura. Bom, quanto que vale o π? O π vale π, ele não nos deu, né? Mas o raio do reservatório central, o raio do reservatório central ele nos deu. Vale 2. Então, aqui, deixa eu ver aqui. Então, vale 2, só que como é ao quadrado, fica 4. Aqui a altura ele nos deu. A altura vale 3,3. Então, aqui vale 3,3. Beleza. Então, quanto que dá isso aqui? Bom, 4 vezes 3,3, 4 vezes 3 aqui dá 2 e vai 1, vai ter 13,2 π. Isso aqui é o volume todo. Aqui, ó, galera. Isso aqui é o volume todo que cabe aqui no RC, no reservatório central. Isso aqui cheio vale, então, 13,2 π. Beleza. Agora vamos ver quanto de volume que cabe tanto nos canos quanto nos reservatórios. Bom, o volume... Agora vamos lá. O volume dos reservatórios auxiliares vai ser também a área da base vezes a altura, só que tem que tomar cuidado. Essa altura aqui é o que eu quero, é o que eu quero descobrir, tá? Perceba que aqui ele te deu até a altura dos reservatórios, sei lá, aqui 1,5, mas cuidado, você não vai botar 1,5 aqui, tá? Porque essa altura aqui foi o mesmo que deu até aqui, a gente precisa saber, né? A gente precisa saber disso. Vamos lá, tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. Dos reservatórios auxiliares, então fica a da base vezes H, só que tudo isso multiplicado por 4, tá? Beleza? Multiplicado por 4. Então, vamos lá. Qual que seria a área da base? A área da base também é um círculo, só que π vezes o r ao quadrado vezes 4 vezes H. 4 porque são 4 reservatórios auxiliares. Esse H é dessa altura aqui que eu quero achar, porque é o mesmo dessa aqui. Beleza? Vamos lá. E é 1,5? Não, galera, não é 1,5. Espera, você vai ver. Então, vamos lá. Qual que é o reservatório? Quanto que vale então esse volume dos reservatórios auxiliares? Ora, seria π vezes 1,5 ao quadrado vezes 4 vezes H. Isso aqui dá π vezes... Galera, 1,5 ao quadrado,
15 ao quadrado é 225. Tem uns números ao quadrado que você tem que saber, né? Por exemplo, 11 ao quadrado é 121. 3 ao quadrado é 167. 12 ao quadrado é 144. 15 ao quadrado é 225. Como é ao quadrado, então vai ser duas casas. Então seria 225 com duas casas. Isso aqui vezes 4 vezes H. Então isso aqui ficou quanto? 4 vezes 225. Isso aqui dá, ó, 4 vezes 5, 20. 20 com 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 4 vezes 8 com mais 1, 9. Então ficou 9πh. Tá aqui. Esse é o volume que cabe ali. Tá? Esse é o volume que cabe ali. Mas deixa assim, não substitui esse H aqui não. Tá? Calma aí. Qual que são o volume dos canos agora? Agora os canos, que faz a conexão dos reservatórios auxiliares com o central. O volume do cano também vai ser a área da base, vezes a altura. Aqui não é Hzão? Não, galera. Aqui já é 20 metros. Lembra que eu falei para vocês aqui, do comprimento, tá? Então vai ser a área da base vezes a altura, vezes 4. Por quê? São 4 deles. Aqui, eu tenho 4 deles. Então, vamos lá. Então aqui seria, então, o volume do cano vai ser a área da base, π. Perceba que eu estou fazendo com calma, tá? Porque, como eu falei para você no início, a gente tá no estudo, fazendo a questão, pausado, com calma. É claro que na prova você já vai direto, lógico. Então aqui a altura. A área da base seria π vezes o raio ao quadrado. Quanto que é o raio? O raio é 0,05, pessoal. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Vezes a altura, que é 20, vezes 4. Beleza? Então vamos lá. Quanto que é? Bom, 0,05 ao quadrado. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Tudo isso elevado ao quadrado, vezes... Aqui dá 80. Beleza? Então, como é que fica isso aqui? Π vezes 5 vezes 5 é 25, dividido por, olha aqui, ó, 0,000, porque 100 ao quadrado é 0. Lembra? Aqui e aqui, tá? Você distribui ali, tem que fazer essa continha aí. Vezes 80. Então, você faz o seguinte, ó. Diminui, né? Simplifica. Então, aqui fica π vezes... Olha só, quanto que é 8 vezes 5? 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4, que foi 20. Tudo isso aqui dividido por 1000. Olha só que beleza. Você corta. E você acaba achando aqui que equivale 2π. Beleza, pessoal? 2π não, galera. Corta. 2 sobre 10, que se você simplificar, ali, ó, dá... Opa! Se você... Ó, na verdade ficou assim, 2 décimos, né, galera? 2 décimos de π. Você pode simplificar, né? Dá 1/5 π. Não é isso? Dá 1/5 π. Isso aqui são o volume do cano. E para melhorar, galera, por exemplo, isso aqui é mesmo 1/5 é a mesma coisa que 0,2, né? Não sei se eu vou deixar 1/5, tá? Vou deixar 1/5. 0,2, 1/5. Então tá. E agora, pessoal, eu preciso saber o seguinte: qual que é a quantidade de líquido que está aqui? Beleza, pessoal? Quanto que está aqui? Por quê? O que está aqui mais o tudo que está fora dá o todo que a gente calculou aqui. Então, vamos calcular a quantidade de líquido que está aqui. E aí vai ficar assim. Então, seria o volume linha do reservatório central. Qual que é o volume linha do reservatório central? É o que sobrou aqui, né? Esse aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque a soma do que está aqui dentro mais do que está tudo aqui fora vai dar o todo, né? Porque é a parte de branco que encheu esse aqui. Esse aqui já tinha, o que sobrou ali, né? Então, vamos lá. Então, o volume do reservatório central seria a área da base vezes a altura. Beleza? Então, seria π vezes r ao quadrado vezes h. Beleza? Esse h aqui eu não tenho. Então, vamos lá. Então, seria π vezes 4h. Beleza, pessoal? Isso aqui seria, então, o volume que está aqui. Então, agora, galera, é juntar tudo. Beleza? Agora é falar o seguinte. Agora vamos escrever em números o que eu vou falar para vocês agora, que é oralmente. O volume que está aqui, que eu chamei de V' de RC,
O volume que está aqui, que eu chamei de V' de RC, mais dos que estão de fora, tem que dar o todo. Porque o que encheu que está de fora é só essa parte de branco aqui. Vamos lá. Então, isso aqui, se a gente for escrever bonitinho, vai ficar 4πh. Beleza? Então, vamos lá. O volume, então, do reservatório linha, vamos lá. O que ficou no reservatório central, que é VRC, mais o que foi distribuído tanto no cano quanto nos reservatórios ciliares. Nos reservatórios ciliares, 9πh, mais dos canos, 1/5 de π, né? Tem que ser igual ao todo, que é 13,2 π. Acabei de ver uma coisa, cara. Aqui eu posso colocar 0,2, porque olha aqui, ó. Beleza, então vamos lá. Quanto que é o volume que ficou lá no reservatório? 4πh mais 9πh mais 0,2 π é igual a 13,2 π. Agora acabou a questão. São contas apenas, são contas. São contas, ando por aí querendo fazer conta. Tô aqui, galera. Agora são contas. Que foi? Você não conhece essa música não? Cara, porra, velho. Que isso? Tô aqui, ó. Como é que fica isso aqui? Ó, quando isso aqui vier pra cá, fica 13,2 π menos 0,2 π. Quanto que dá isso aqui? Bom, essa conta aqui, ela dá 13 π. É igual a... Quanto que dá isso aqui? 9πh mais 4πh, ó. 9 com 1, 10. Sobrou 3, somou com 10, 13. Ficou 13πh. Π vai embora com π. Então, H deu incrivelmente 13 sobre 13, que deu 1. Tem quê? Tem metros? 1 metro. Olha que questão maravilhosa. Linda questão, galera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vão para 2, hein? Vão para 2. Tá quase mais de 40 minutos para resolver essa questão, mas perceba que ela é linda, né? Excelente questão. Uma outra maneira que você podia fazer aqui é pensar o seguinte, ó. Que o volume do que está aqui, tanto nos reservatórios quanto no cano, tem que ser igual ao volume que vai descer somente, tá? Esse é matar a charada, beleza, pessoal? Aí você poderia pensar assim, ó, deixa eu mostrar para você como é que você poderia fazer de uma outra forma de fazer, tá? Uma observação 3, o seguinte, pensar o seguinte, que o volume que vai estar nos reservatórios auxiliares, que seria assim, ó, 4 vezes a área da base vezes a altura H, mais o volume dos canos, que seria 4 vezes a área da base vezes Hzinho, porque a altura do cano eu tenho, o comprimento, que vale 20, tem que ser igual ao líquido que desceu. O volume do líquido que desceu. Mas o volume do líquido que desceu é como? O volume do líquido que desceu seria... Vou trazer aqui para baixo, aqui, ó. Seria a área da base vezes a altura. Só que a altura seria 3,3 menos H. Seria 3,3 menos o Hzão aqui, tá? Lembrando que esse aqui seria dos reservatórios auxiliares e esse aqui seria dos canos. E esse aqui é do reservatório central. Aí você só substitui o valor. Lembrando que aqui é 20, então sua incógnita vai ser o Hzão. Tá? O que a gente escreveu aqui? O que a gente escreveu aqui foi o seguinte, que a soma do líquido que está no reservatório central e que está no cano veio tudo do que desceu. E o que desceu só foi isso aqui. Por que é 3,3 menos H? Porque tudo aqui, ó, daqui até aqui, é 3,3. Se aqui é H, então o que desceu é esse aqui. Esse aqui. O que desceu é esse aqui, né? E esse aqui ela é 3,3 menos H. É uma outra forma de fazer também, tá, galera? Vamos para a próxima. 2 blocos de alumínio em forma de cubo,
com arestas medindo 10 centímetros e 6 centímetros, são levados juntos à fusão. E, em seguida, o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo reto de arestas 8 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. O valor de X e a área total desse novo sólido será de... Bom, vamos lá, né? Questão de número 2. A questão número 2 fala o seguinte, que eu tenho dois blocos em formato de cubo. Vou tentar desenhar aqui. Tentar desenhar aqui o bloco, os dois blocos com formato de cubo. Um é maior que o outro, né? Por quê? Ele falou que um mede 10 centímetros e o outro vale 6 centímetros. Vamos supor que a aresta daqui vale 10, tá? Então aqui é 10, aqui é 10. Lembrando que o cubo é aquele sólido geométrico, tá? Que tem como os polígonos que formam esse poliedro, tá? São quadrados. Então aqui você tem outro cubinho, né? Aqui você tem o cubão e o cubinho. Cubão e cubinho. Ah, essa é piada antiga. Eita, beleza. Aqui, ó. Aqui é o cubão, aqui é o cubinho. Aqui a aresta é 6. Beleza. Tá tudo em centímetros, tá, galera? Aqui é centímetros, aqui é centímetros, aqui é centímetros, 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 centímetros. Beleza. Ele falou que esses dois sólidos são levados à fusão. O que é fusão, galera? Aí você tem que lembrar, né, da questão da química ali. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Ou seja, esses dois, eles são fundidos, e quando eles são fundidos, foi para o estado líquido. Beleza, galera? É isso aqui está no estado líquido. Esses dois cubos derreteram, né? E ficou aqui essa massa de líquido aqui. O que acontece, galera? Quando um sólido, aqui não sei de que material que é alumínio, tá? É alumínio. Quando um corpo, ele recebe energia, ele pode agitar suas moléculas, e essas moléculas vão se afastando, mudando de estado. Isso acontece com a água, com fluidos, com líquidos em si, né? Beleza? Ou seja, estou falando para você que são transformações, galera, endotérmicas, em que a entalpia é positiva e a entropia, que tem a ver com a grau de agitação, né, da desordem do meio, ela é grande. Então, se a entropia aumenta e a reação ela é endotérmica, ou seja, ela é positiva, é maior que zero, precisa de energia para acontecer, você tem ali mudança de estado físico. Tá? Lembrando, senhor, o seguinte, que quando um cubo, para mudança de temperatura, ele recebe uma certa quantidade de calor, que você calcula como mc vezes ΔT, ou seja, ele vai mudar a sua temperatura, beleza? Quando ele muda a sua temperatura, ele muda de estado, e quando ele muda de estado, você está falando do QML, beleza? Que envolve o calor latente, e aí de cada material. Aqui está falando do alumínio, né? Da água é diferente, aqui está falando do alumínio. E o calor total que eles recebem, você faz a soma da quantidade total de energia que eles receberam. Q1 mais Q2 mais Q3 e por aí vai. Qn. Beleza? Seria a quantidade total de calor que eles receberam. Primeiro, ele recebe calor. No caso da água, vamos pegar a água. A água ele tem um ponto de fusão, né? Que é bem conhecida, né? O ponto de fusão da água é bem conhecida, né? Que é bem conhecido no caso assim, ele varia de 0 graus a 100. Por exemplo, a 0 graus, a água, abaixo de 0, ela já é sólido. De 0 até 100, ela é líquida. A partir de 100 para cima é gasoso. Tem ali os pontos de fusão e ebulição bem estabelecidos, tá? Então, o que acontece? Ele recebe calor, por isso que ele tem ponto de fusão. Porque enquanto ele está recebendo energia, as suas moléculas estão se preparando para mudar de estado, tá? Beleza? A gente vai falar isso mais na química e na física. Então, beleza. Mas a nossa questão é o seguinte. Ele recebeu uma certa quantidade de energia, ele recebeu um quimacete e virou um QML. Beleza? Olha que beleza. Então, tá. O que acontece? Aqui ele vai ter um volume. Qual que é o volume que vai estar aqui? Seria a junção dos dois. Eu vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2. Então, esse volume total, que eu vou chamar de VT, ele será a soma do volume 1 mais a soma do volume 2. Tá? Qual que é o volume 1? O volume 1 vai ser o volume do cubo, que seria 10 ao cubo. Olha só que beleza.
Qual que é o volume 2? O volume 2 seria 6 ao cubo. 10 ao cubo é 1000. Beleza? E 6 ao... Certo, né? 10 com 3, isso. Tá. 6 ao cubo, 6 vezes 6. 36 vezes 6 ainda. Que dá quanto, hein? Quanto que dá essa conta aqui, ó? 6 vezes 6, 36. E vai 3. 6 vezes 3, 18. Com o 3 que foi, 21. 221. 216. 216. Tá tudo em centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Beleza. Então, qual que é o volume total? O volume total do que está aqui, ele vai ser 1000 vezes 216, ou seja, 1216 centímetros cúbicos é o volume total que está aqui nesse líquido após fusão. Tá, o que a questão quer, na verdade? Porque isso aqui ainda nada é questão, né? Então, ele falou assim, o valor de X... Ah, ele falou que depois disso aqui, ó, ou seja, esse Mossoroca aqui, ele perdeu calor, beleza? Ele perdeu o calor, ou seja, diminuiu a temperatura, perdeu o calor e formou um sólido que é um paralelepípedo reto. O que é um paralelepípedo reto? Ou seja, ele diminuiu a temperatura, tá, galera? Diminuiu a temperatura e se transformou num paralelepípedo reto retângulo. O que significa um paralelepípedo reto? O paralelepípedo reto é um prisma que tem como base um paralelogramo. Olha só, eu estou tentando desenhar aqui enquanto eu falo com vocês. Tá aqui, ó. É um prisma que tem como base um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Aí você tem que lembrar da geometria plana. Um paralelogramo, esse aqui é um prisma que é um paralelepípedo. Paralelogramo, galera, é aquele quadrilátero, vamos ver um quadrilátero qualquer aqui, que tem lados opostos paralelos, ângulos consecutivos suplementares, ângulos opostos iguais, diagonais que se cortam ao meio. Basicamente seria isso, um paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo. A gente até falou sobre isso. A gente até falou que losango é um paralelogramo, que o quadrado é um paralelogramo. A gente falou sobre isso. Volta lá na minha aula de geometria plana. Então aqui, o que acontece? Ele falou que as arestas aqui, ó, no caso tem um 8 aqui, tem 8 aqui, tem x aqui. E ele quer o valor de x e a área total desse novo sólido. Bom, para calcular a área total desse novo sólido, a área total de um paralelepípedo, a área total de um paralelepípedo, ele vai ser 2 vezes AB mais BC mais AC. O que é isso? Isso é isso aqui, galera. Isso aqui é na geometria plana, olha aqui. A área total, galera, perceba você que o paralelepípedo ele tem área, ele tem como polígonos, porque não é um prisma. Se é um prisma que tem como base um paralelogramo, significa que é um poliedro. Se é um poliedro, ele é formado por união de vários polígonos. E qual que é o polígono que forma aqui? No caso, você tem dois quadrados com retângulos, né? Olha aqui. É formado por retângulo, desculpa. Então aqui, galera, olha aqui. Se eu chamar essa aresta de A, essa aresta de B aqui de C, aqui também é C, aqui de cima é A. Então qual que seria a área da parte de baixo? Seria A vezes B, só que eu tenho duas dele, então seria assim, ó. A área total seria, eu tenho essa área aqui, e eu tenho dois dele, eu tenho a parte de cima e tenho a parte de baixo. E tem a parte de frente e tem a parte de trás. E tem a parte do lado e tem a parte do outro lado aqui, da direita e da esquerda. Então seria, qual que é a área dessa figura aqui? Não é um retângulo? Então seria A vezes B. Só que eu tenho dois dele. Então a área total, lembra que a área total é a área que envolve todo o paralelepípedo, né? Então seria 2 vezes A vezes B, mais, seria a soma de todos, né? Eu tenho essa parte aqui da direita com essa parte esquerda, ou seja, se aqui é B, aqui também é B. Então eu tenho dois dele, mais 2 vezes B vezes C. E eu tenho essa parte aqui, ó. Essa parte de frente é a parte posterior. Se aqui é C, aqui também é C. Só que eu tenho dois deles, mais 2 vezes AC. Quando você coloca o 2 em evidência, né? Porque aqui
Perceba que todos esses aqui são diferentes, mas eles têm um fator em comum que é 2. Então, 2 que vai multiplicar AB mais BC mais AC. Entendeu? Isso aqui é uma breve revisão, mas eu falei sobre isso na geometria plana. Então tá, eu preciso achar isso aqui, galera. Preciso achar isso aqui para poder pôr aqui, tá? Beleza? Então, ó, supondo que aqui eu chamei de A, supondo que aqui eu chamei de B, supondo que aqui eu chamei de C. Beleza? Vamos só supor. Let's pretend, como diz Eminem. Let's pretend. Muscle matters. Que bobeira, né? Bom, vamos focar aqui. Então vamos lá. Como é que eu acho esse x aqui? Esse x eu acho da seguinte maneira. Eu sei que o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é 8 vezes 8. Ou seja, seria a área da base, eu vou com calma, vezes a altura. A área da base qual que é a área, qual que é o polígono que está formando a base? Um retângulo, então seria 8 vezes 8 vezes a altura, que é x. Aqui não é tipo uma altura? X. Isso aqui é volume. Então seria... E qual que é o volume? Não veio disso aqui? Isso aqui ele tem 1,216, ou seja, 1.216 centímetros cúbicos. Que a gente calculou no início, olha aqui. Então, ó, 1,216, beleza? 64 aqui, x. Então, o x, ele é 1,216 dividido por 64. Tá, e aí vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer direto aqui, ó. 1,216 dividido por 64. Vamos ver quanto que dá essa conta aqui. Ah, galera, dá 4, né? Não, 4 não. 4 2, 1. Tá, galera, aqui, ó. Beleza. 1 aqui, 1 vezes 4, 4. Podia ter ir simplificando também, né? Ó, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 6, 6. Beleza. Aqui pegou aqui, ficou para dar 11, ficou 7, né? Então, ó, então aqui ficou 0 aqui 12, aqui 11, 6, aqui 7, aqui 6. Beleza. E aí, abaixo 6, né? Então aqui, galera, aqui dá 9. 9 vezes 4, 36, vai 3, 54, 54, 55, 56, 50... Não, 9 não, galera, peraí. Galera, aqui é 57, tá, galera? Ei, desculpa aí. Errando continha. Acontece, tá vendo? Por isso tem que treinar muito. Aqui 57, não sobra nada, deu 19. Então x deu 19. Aqui, galera, você poderia ir simplificando, né? Por 2 aqui embaixo, por 2 aqui em cima, por 2 aqui, entendeu? É melhor do que fazer assim, tá? Eu fiz assim porque eu acabei querendo ser mais rápido, mas 19, tá? Então o x vale 19. Bom, se o x vale 19, acabou a questão, né? Então como é que seria a área total? Só substituir os valores. Aqui o c vale 19. Então como é que fica? Ora, fica 2 vezes a vezes b, ou seja, 8 vezes 8, mais 8 vezes 19, mais 8 vezes 19. Ou seja, esse aqui fica 2 vezes 8 vezes 8, 64, mais 2 vezes 8 vezes 19. Por quê? Eu tenho 2 deles. Então, quanto que é 8? 8 vezes 9, 72, vai 7. 8 vezes 1, 8. Com 7, com 2, 15, 152. Beleza? 15. Então, 2 vezes 152. Então, aqui ficou 2 vezes, 64, mais, 4, 10 vai 1, 3. Beleza? Então, ficou 2 vezes 368. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá 16 vai 1, 12 com 1, 3, 6. Não é isso? 2 vezes 8, 16, 16 vai 1. 2 vezes 6, 12, com mais do que foi 13. 2 vezes 3, 6. 636. 636 o quê? Centímetros, né? Deixa eu ver aqui na questão. 603 centímetros quadrados. Beleza, galera? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima.
Tá aí. Uma elipse é uma seção plana de um cilindro circular reto em que o plano que interseta o cilindro é oblíquo ao eixo do cilindro, figura 1. Beleza. É possível construir um sólido de nome elipsoide que, quando seccionado por três planos perpendiculares entre si, mostram elipses de diferentes semi-eixos, A, B e C, que é essa figura aqui, tá, galera? Figura 2. Como mostra na figura 2, aí, ó. O volume de um elipsoide de semi-eixos A, B e C é dado por V igual a 4/3 vezes π vezes A vezes B vezes C. Beleza. Considere que um agricultor produz melancias cujo formato é aproximadamente um elipsoide e ele deseja embalar e exportar suas melancias em caixas na forma de um paralelepípedo retângulo. Para melhor condicioná-las, o agricultor preencherá o espaço vazio da caixa com material amortecedor de impactos, palha de arroz, serragem, bolinhas e de isopor. Suponha que sejam A, B e C em centímetros as medidas dos semi-eixos do elipsoide, que modela as melancias, e que sejam 2A, 2B e 2C, respectivamente, as medidas das arestas das caixas. Beleza. Nessas condições, qual é o volume do material amortecedor necessário em cada caixa? Então tá, galera, ele está falando o seguinte, ó. Bom, questão 3, aí está falando o seguinte, que um agricultor, ele vai transportar melancias dentro de uma caixa que tem formato de um paralelepípedo retângulo. E para isso, ele falou o seguinte, ó. Ele falou que tem aqui... Deixa eu sentar direito aqui. Ele falou que é o seguinte, ó. Eu tenho que tentar desenhar aqui, ó, um paralelepípedo. O paralelepípedo é a caixa, é o formato da caixa que ele vai lá colocar a melancia para transportar. Então, aqui, por exemplo, você tem a caixa onde ele vai colocar a melancia e a melancia tá aqui, vamos supor. Tá, galera? A melancia tá aqui, que tem a forma desse elipsoide aí, ó. Assim, ele fez pra gente ali, ó. Tá vendo? A figura lá. Tá aqui. E ele falou que as arestas valem 2A, 2B, 2C. E aí ele falou que ele quer colocar nos espaços que tem ali na caixa amortecedores para melhor transportar, né? Ah, e ele falou que o volume do elipsoide, ó, o volume do elipsoide, ele vale 4/3 de π vezes A vezes B vezes C. Galera, te lembra alguma coisa essa fórmula aqui? Lembra do volume, né? Esse aqui é o volume do elipsoide. Lembra do volume da esfera? Que é 4/3 de πr ao cubo? Você lembra disso aqui ou não? Né? Muito importante isso aqui, muito semelhante isso aqui, né? 4/3 de π, A vezes B vezes C, 1, 2, 3, R ao cubo. Deixa para vocês pensarem, né? Se tem a ver ou não. Mas muito interessante. Mas vamos utilizar, ele nos deu aqui, tá? Aí ele falou o seguinte, que como ele quer transportar, galera, se a gente for ter uma visão, pelo menos assim, uma visão lateral, a melancia tá aqui, ó, pro transporte, assim. Só que tem espaços vazios. Os espaços vazios é o que eu tô pintando aqui de preto, ó. E é nesses espaços vazios que ele vai colocar algo ali para amortecer, porque vai que durante a viagem, né, fica batendo ali e tal, para proteger mesmo. Aqui ele pode colocar arroz, algodão e tal. Então ele quer saber justamente isso. Quanto que ele vai ter que ter desses materiais amortecedores? Bom, tudo que cabe só nessa parte de preto. E tudo que cabe nessa parte de preto é o volume do paralelepípedo da caixa menos o volume que é ocupado pela melancia. Então o volume do amortecedor, ele vai ser o volume do paralelepípedo, que é o volume da caixa, menos o volume do elipsoide, que é o volume da melancia. Então vamos lá. Qual que é o volume da caixa? Bom, o volume do paralelepípedo a gente já sabe. O volume da caixa, que é o volume do paralelepípedo, ele vai ser a área da base vezes a altura. Agora vamos fazer direto. Vai ser a área da base, a base é um retângulo.
Então, 2A vezes 2B, altura 2C. Isso aqui é a mesma coisa que quê? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes A vezes B vezes C. Beleza, tá aqui. Qual que é o volume do elipsoide? Tá aqui, o volume do elipsoide tá aqui. Então, vamos lá. Então, o volume do amortecedor vai ser esse, 8 vezes A vezes B vezes C, menos 4 terços de π vezes A vezes B vezes C. Posso colocar A vezes B vezes C em evidência, né? Porque, ó, membro em comum que está multiplicando, fica A vezes B vezes C, que multiplica, agora vai. 8 menos 4 terços de π. Beleza. Parece que uma questão literal, quer dizer, não precisa, não tem os valores ali, vou deixar a resposta assim. Show? Vamos para a próxima questão. Essa aqui bem tranquila, né, galera? Vamos para a próxima. 4. O volume de um paralelepípedo reto retângulo é de 240 centímetros cúbicos. As áreas de todas suas faces são 30 centímetros e 48 centímetros quadrados. A área total do paralelepípedo em centímetro quadrado é... Olha aí de novo o paralelepípedo, né? Vestibulares gostam do paralelepípedo, né, galera? Então, ó, vai estudando esse paralelepípedo, hein? Deixa eu consertar aqui para nós. Aqui, ó, isso. Então, vamos lá. O que ele falou pra gente? Que ele tem um paralelepípedo, de novo, aquele prisma que tem como base um paralelogramo. Tá aqui o paralelepípedo. Beleza. Aí ele falou o seguinte, o volume do paralelepípedo é de... O volume disso aqui, ó, o volume desse aqui, ele é 240 centímetros cúbicos. Ou seja, A vezes B vezes C dá isso aqui. Tá bom. A área de duas de suas faces é 30 centímetros quadrados e 48 centímetros quadrados. Bom, galera, a área de duas suas faces. Ou seja, eu posso falar então que, olha uma face aqui, eu tenho dois deles. Olha uma outra face aqui, eu tenho dois deles. Olha a outra face aqui, eu tenho dois deles. Então, quer dizer, A vezes B, ele é 48 centímetros quadrados, vamos supor. B vezes C, ele é 30 centímetros quadrados. Perceba que eu não tenho, porque aqui também é C, né, galera? Ó, se aqui é C, aqui é C. Eu não tenho A vezes C. Não tenho A vezes C. Porque se ele quer a área total do paralelepípedo, que é a pergunta da questão, a área do paralelepípedo, ele é 2 vezes AB mais AC mais AB, mais BC, né? 2 vezes AB mais AC mais BC. Isso que eu não tenho. Eu tenho A, né? Não, na verdade, nem tenho o A, né? Mas eu posso fazer assim, ó. Olha só, galera. A vezes B vezes C, ele é 240 centímetros cúbicos. Só que AB, ele é 48. Então, eu posso falar que 48 vezes C é igual a 240. Então, C vai ser igual a 240 dividido por 48. Quanto que dá esse aqui? Isso aqui dá 5. Por quê? 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 4, 20. Então, C vale 5. Isso aqui é o valor de C. C vale 5. Se C vale 5, ó, se C vale 5, eu sei que B vezes C é 30. E B vezes C, C é 5. É igual a 30. Então, eu sei que B vai valer 30 dividido por 5 dá quanto? 30 dividido por 5 dá 6. Então, B vale 6. Beleza? Ah, tá. Se B é 6, eu sei que A vezes B, só que B é 6, é igual a 48. Ah, uma questão tranquila, né, galera? Agora eu percebi. Quanto que é 48 dividido por 6? 48 dividido por 6 dá 8. Então, A vale 8. Bom, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C. Então, é só substituir aqui, ó. A área total vai ser
2 vezes A vezes B. Quanto que vale o A? O A vale 8. Quanto que vale o B? O B vale 6. Então, ó, A vezes B já é 48. Devia ter colocado aqui direto 48. Ao invés de fazer isso, eu vou colocar diretamente 48. A vezes B eu tenho 48. Mas A vezes C eu não tenho. Mas eu tenho C. Então, A vale 8, C vale 5. Mais o B vezes C que eu tenho, que vale 30. Então vai, agora é só contas apenas. Então fica 2 vezes. Vocês vão matar, né? 48 mais 8 vezes 5, 40 mais 30, né? Quanto que dá essa conta? 2 vezes. Quanto que é 40? Quanto que é 40 mais 30? Que dá 70 mais 48. 70 mais 48. Caraca, galera, eu tô olhando aqui, ó. Galera, aqui em cima. Aqui na questão 2, aqui é 7, né? Porque eu tô olhando aqui, ó. Né? Aqui, ó. 2, aqui, ó. 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 12 com 3, 2 vezes 6, 6 com mais um que foi 7. 736, tá? Corrige lá. Continha. Tamo lá aqui, ó. Porque eu tava olhando que esse foi. Ué, tá certo, não. Então tá aqui, ó. Pum. Então dá 2 vezes. Quanto que dá isso aqui? Ora, isso aqui dá 8. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 8, 16. Vai 1, 3, 2. 236, o quê? Tá em centímetros? Centímetros quadrados. Isso aí, galera. Vamos para a próxima. Quinta questão. Um queijo tem a forma de um cilindro circular reto de 40 cm de raio e 30 cm de altura. Retira-se do mesmo uma fatia através de 2 cortes planos, contendo o eixo do cilindro e formando um ângulo de 60 graus. Se V é o volume em centímetros cúbicos do que restou do queijo, veja na figura a seguir, tá aí a figura. Determine V sobre 10 ao cubo de π. 10 ao cubo π. Beleza, vamos lá. Bom, essa questão fala o seguinte, ó. Você foi lá na casa da sua avó, aí ela preparou um queijo, olha aqui, ó. Você preparou um queijo lá, um bolo de queijo. Será que tem bolo de queijo? Não sei, deve ter bolo de queijo, né? Aí foi lá e fez tal. Aí você foi lá, né? E tirou um pedação, né? Você guloso como você é, né? Você foi lá e tirou um pedação. E aí sua avó vai, seu guloso, nossa senhora, esfomeado, tirou um pedação. Beleza. E aí, ó, o corte que você fez aqui, ó, formou um ângulo de 60 graus. Formou um ângulo de 60 graus. Deixa eu ver que tá focado isso. 60 graus, tá? Então você foi lá e tal, tirou um pedaço de queijo, nananã. Aí sua avó falou assim, agora eu quero que você faça a razão do volume que sobrou, seu comelão, sobre 10 ao cubo de π. O castigo que sua avó deu pra você. Bom, galera, o volume que sobrou vai ter que ser o volume todo menos o pedacinho que eu tirei. Mas eu posso calcular o volume direto daqui, né? Bom, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Ou seja, deixa eu ver se eu tenho altura aqui. Ele me deu, sim, 30 centímetros de altura. Ou seja, a altura vale 30 centímetros e o raio vale 40 centímetros. Beleza. Essa aqui foi a informação que ele me deu. Bom, seria π vezes r ao quadrado vezes h. Só que, galera, é o seguinte, eu não posso fazer aqui a área de circunferência toda aqui, né? Do círculo, quer dizer, a área do círculo. Não existe área de circunferência, a área do círculo. Tudo aqui, ó. Por quê? Porque, na verdade, galera, olha o que eu tenho ali em cima. A área que me sobrou foi só essa parte aqui, ó. Né? Foi só essa parte aqui. Essa é a área que me sobrou. Então eu não posso fazer aqui πr ao quadrado tudo, né? Ou seja, tem um setor circular, olha aqui, tem um setor circular que eu comi, né? Olha aqui, ó. Aqui é o raio, aqui é o comprimento, e aqui seria 60 graus, né? Aqui seria um setor circular. Isso aqui foi a parte que eu comi. Então, se eu calcular essa parte que eu comi,
O restante é o que sobrou, né? Lembrando que o θ aqui, ele é 60 graus. Então, vamos calcular a área do setor circular. A gente já viu na geometria plana. A área do setor circular é π vezes r ao quadrado vezes θ dividido por 360. Porque ele me deu o ângulo, né? Como ele deu o ângulo, eu trabalho assim. Se ele tivesse me dado o comprimento, que seria L, que é esse aqui, dividido por 2πr. Isso aqui é uma regra de 3, tá, galera? Isso aqui é uma regra de 3. O que eu fiz? Eu falei o seguinte. Se 360 graus corresponde à área toda, que é πr ao quadrado, o ângulo que ele me deu vai corresponder a qual área do setor? Você multiplica cruzado e você acha isso aqui. Só que eu fiz direto para a gente ganhar tempo. Beleza? Então, vamos fazer essa conta. Então, a área do setor vai ser πr ao quadrado vezes 60 graus dividido por 260. Cortou, cortou. Simplifica aqui, então ficou πr ao quadrado vezes 1/6. Galera, perceba o seguinte. Isso aqui é a área que você retirou. Isso aqui é a área do setor circular, é a área que você retirou. Tá? Se 1/6 da área você retirou, sobrou quanto aqui? Bom, aqui vai sobrar 5/6 de πr ao quadrado vezes h. Esse é o volume que sobrou. Sério? Para onde que foi isso aqui? Para onde que foi isso? Eu que te pergunto. Para onde que foi isso aqui? Tá? Esse queijo aqui, né? Esse carboidrato, esse açúcar, esse bolinho aqui, bolo de queijo que você comeu, ele tá lá dentro da sua célula. Você fez digestão, tá? Esse carboidrato, esse glicose dentro da sua célula, no citoplasma, ele sofreu glicólise, gerou 2 piruvato. Esse piruvato foi lá para a mitocôndria, na presença do oxigênio, na matriz mitocondrial e sofreu o ciclo de Krebs. Depois disso, a energia formada no ciclo de Krebs, ele foi lá para a crista mitocondrial para sofrer fosforilação oxidativa para gerar ATP, galera. Então tá aqui, foi gerar ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética que o seu organismo utiliza para fazer a comunicação ali, gerar energia e tudo mais. Olha a biologia na matemática aí, ó, tá vendo? Então isso aqui você comeu 1/6, você gerou ATP. Então 5/6 você vai fazer a conta que sua avó pediu para você fazer. Então você vem aqui e faz, ó. Então fica 5/6 de πr ao quadrado vezes a altura, que é 30. Então como é que fica isso aqui, ó? Simplifica 6 com 30 aqui, ó. Dá quanto, hein? Dá 6, porque 6 vezes 5 é 30. Então ficou 5πr ao quadrado vezes 6. 6 vezes 5 aqui, ó. Caraca, que coincidência, né? É isso, né, galera? Isso aí. Não. Que isso aqui? O que? Hoje estou ruim, hein? 30 dividido por 6 dá 5. Por que 5 vezes 6? 30. É, galera. Opa, perdão. Aqui fica 5 vezes 5. Desculpa aí, tá, galera? Tô meio desfocado aqui, mas... Ó, 25 π aqui é o quadrado, ó, tá vendo? πr ao quadrado. Tá? Tá aqui. 25 πr ao quadrado. Isso aqui é o que sobrou. Beleza? Então ele quer que você pegue isso aqui, tá? E põe aqui. Então vamos lá, né, galera? O volume que sobrou é 25π vezes r ao quadrado. Galera, r ao quadrado seria 40 vezes 40, tá? Tudo isso dividido por 10 ao cubo de π. Então vamos lá. 25π vezes 4 vezes 4, 16, acrescenta 2 zeros. 10 ao cubo de π. Então vamos lá. Quanto que é 25 vezes 16? Traz no cantinho. 25 vezes 16. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. 0 aqui foi 1, 2 com 1, 3 com 1, que foi 4. Então ficou 4, 0, 0, tem mais 2 zeros aqui, 0, 0, dividido por 10 ao cubo π. Bom, esse número aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 à quarta, 1, 2, 3, 4. Ou então, né, para simplificar aqui embaixo,
você faz que 40 vezes 10 ao cubo. É a mesma coisa que está aqui. Beleza? Dividido, lembrando que tem o π ainda, né? Dividido por 10 ao cubo de π. Porque aí eu consigo cortar 10 ao cubo de π com 10 ao cubo de π. Você fica com 40 ali, bonitinho para você. Show? Excelente questão. Então sobrou 40. Olha aí, o volume, a razão que a sua avó queria que você fizesse é 40. Beleza? Vamos para a próxima. 6. O retângulo ABCD seguinte, representado num sistema de coordenadas cartesianos ortogonais, é tal que A tem coordenada 2, 8, B, 4, 8, C, 4, 0, D, 2, 0. Girando-se esse retângulo em torno do eixo das coordenadas, obtém-se um sólido de revolução cujo volume é... Bom, vamos lá. Bom, nessa questão de número 6, ele falou o seguinte, ele me deu um eixo de coordenadas, tá? Aqui me deu um eixo de coordenadas, em que eu tenho alguns pontos, né? Ele falou que eu tenho um retângulo aqui. Tem um retângulo aqui, tá aqui. Então, um retângulo aqui, sendo A, B, aqui C, aqui D. Aqui. Aqui é 0. Aí ele me deu as coordenadas. Lembra que a coordenada, aqui você tem o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. A integração entre a relação de conjunto entre eles vai te dar as coordenadas, que vai ser sistema XY. Beleza? Então ele deu a coordenada do ponto A. O ponto A tem coordenadas 2 para x, 8 para y. A coordenada, o B tem coordenadas 4 para x, 8 para y. O ponto C tem coordenada 4 para x, 0 para y. O ponto D tem coordenada 2 para x, 0 para y. Ou seja, quando x é 2, y é 0. Aqui no C, quando x é 4, y é 0. Então aqui é 2, aqui é 4. E aqui é 8. Beleza, pessoal? Tá ali. Bom, ele falou que, girando-se esse retângulo em torno do eixo das ordenadas, obtém-se um sólido de revolução, cujo volume é... Qual que é o volume desse sólido de revolução? Aí a gente tem que lembrar o seguinte. Quando se trata de sólido de revolução, pensa assim. Pensa que você tem um eixo de coordenadas, aí eu tenho um retângulo aqui. Se eu rotacionar esse retângulo, ficar dando voltas nele, pensa numa centrífuga, a figura que você vai formar vai ser um cilindro, galera. É isso aí. Você vai ter um cilindro, galera. Você vai ter mais ou menos um cilindro assim, ó. Tá? Em que daqui até aqui seria o raio. Então, daqui até aqui seria o raio. Isso aqui é para quando é um retângulo, você tem um cilindro. Você também tem outro sólido de revolução, aqui eu vou deixar para um bônus para vocês, que é o cone. Só que o cone, você tem um triângulo aqui, é um triângulo retângulo. Lembrando que aqui é 90. Se ele rotacionar, que nem na centrífuga, você vai ter o seguinte, ó. Olha só que beleza, olha o que você vai ter aqui, ó. Se ele rotacionar, ó, você vai ter um cone. Daqui até aqui seria o raio da base do círculo desse cone. Beleza? O raio da base, olha aqui. Beleza? Esses aqui são chamados sólidos de revolução. Ah, porque protestaram e fizeram uma revolução? Não, galera, nada a ver. Não é tipo revoluções burguesas, não é Revolução Francesa, não é nesse tipo não, né? Revolução puritana, não tem nada a ver. Revolução a gente dá a volta mesmo, tá? Né? Você lembra lá como é que chama? Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Revolução Copernicana, né? Do Nicolau Copérnico, da questão do heliocentrismo, da questão, entendeu? Do Ptolomeu com o geocentrismo, beleza? Aí depois veio Nicolas Kepler para trabalhar essa questão melhor, beleza? Newton também falou um pouquinho. Então, quer dizer, revolução no sentido tá girando, tá? Então, vamos lá. E aí ele falou o seguinte, qual que é o volume disso aqui? Bom, quando isso aqui gira, aí tem que tomar cuidado, porque existe um espaço vazio aqui.
Esse espaço vazio, galera, ele vai nos proporcionar o seguinte. Ó, quando esse sólido gira, ele vai formar a parte externa, beleza? Só que tem um pequeno cilindro que vai formar internamente, e esse cilindro está relacionado à parte vazio. Por quê? Perceba que aqui não tem parte vazio no meio, uma parte meio oca no meio, porque não tem espaço. Agora aqui, ó, só essa parte que nos interessa, porque só essa parte é que está rotacionando. Ou seja, só essa parte de preto que eu estou pintando aqui que nos interessa, na verdade. Tá? Só essa parte que eu estou pintando que nos interessa. Olha aqui. Estou pintando para você aqui. Beleza? Só essa parte que nos interessa. Então, o volume dessa parte de preto que nos interessa. Então, esse volume que nos interessa vai ser o volume todo, volume do cone todo, vou falar CT, volume como todo, menos o volume do cone de branco. Vou falar cone interno, esse cone interno aqui. Cilindro, galera. Com cone na cabeça. Cilindro. 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 Do cilindro, tá, galera? Do cilindro interno. Então, qual que é o volume desse cone grande? Bom, pegar o raio dele todo. Cone grande do todo. Pegar todo e tirar essa parte oca. Porque o todo, tirando o oco, vai ficar só com a parte de preto. Então, esse aqui a gente já viu que é 4. E daqui até aqui, a gente já viu que é 2. Então, vamos lá. O volume, então, vai ser... Qual que é o volume do frear da base? Vezes a altura. E a altura é 8. E é comum aos dois, né? 8. Então, como é que fica? Vamos lá. Então, fica π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, que dá 16, vezes a altura, que dá 8. Menos π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, que dá 4. Vou colocar direto. 4 vezes a altura, que dá 8. Então, isso aqui ficou π vezes... Bom, 16 vai dar quanto? 8 vezes 6, 48 vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. 128. Menos 8 vezes 4. Dá 32, né? 32 π. Beleza? Então, galera, ficou como? Ficou 128 menos 32 π. Quanto que é isso aqui? Bom, isso aqui você percebe claramente que vai dar 8 menos 2, 6. 3 menos 11 dá 8, né? 8, 9, 10, 11. 86 π. 86 π o quê? Deixa eu ver a unidade. Não nos deu unidade. 86 π, unidade de medida. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima aí. Não, mas espera aí. 96, né, galera? Aqui ficou... Pode para cá 12, né? 96, ó. Consertar aqui pra gente, ó. Porque seria 3 com 12, né? 96. Show? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, galera. 7. Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide irregular de base quadrada. O lado da base mede 8 metros e a altura da pirâmide mede 3 metros. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, quebras e emendas, o número mínimo de lotes de telhas a serem comprado é... Bom, a brincadeira agora é o seguinte, pessoal. Ele falou assim, ó, que eu tenho uma telha que tem formato de uma pirâmide base quadrangular, né? Vou tentar desenhar aqui. Essa telha é isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é a telha, né? Ele falou que como é uma pirâmide de base quadrada, eu sei que as arestas aqui... Ele falou para mim que é 8. Vale 8, vale 8, vale 8, vale 8 no quadrado. Beleza? Aí ele falou que a altura da pirâmide, ou seja, daqui
daqui até aqui, a altura da pirâmide, que é essa parte aqui dentro aqui, ó, do vértice aqui até o centro desse quadrado, vale 3 metros. Aí ele fala que as telhas são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado, ou seja, um lote de telha, um conjunto de telha, um lote de telha, cobre 1 metro quadrado. Aí ele fala que, supondo que possa haver 10 lotes de telha desperdiçadas por quebras e emendas, o número mínimo de lotes de telhas a serem comprados é quanto? Quanto que eu preciso comprar no mínimo? Bom, as telhas são formadas por pirâmides, ou seja, essa parte aqui, ó, essa parte frontal aqui, ele corresponde a uma figura, que é um triângulo que faz parte da telha, mas a telha mesmo em si é composta por 4 desses triângulos, ou seja, se eu pegar a área de um triângulo, você vê quanto que vale a telha toda, beleza? Então vamos lá. Bom, para calcular a área, calcular a área do triângulo, porque o polígono que forma essa pirâmide do triângulo, olha aqui, galera, seria a base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui é a área do triângulo, é metade de uma área do retângulo. Então, o que acontece? Aqui, ó, essa figura aqui é um triângulo. Qual que é a altura desse triângulo? Bom, a base eu sei que é 8. A altura eu vou ter que achar, mas como é que eu acho a altura? Através daqui, ó, galera. Se eu prolongar essa aqui, mas a altura não é essa aqui. Não. Essa aqui é a altura da pirâmide, não é a altura da área lateral. Não é a altura do polígono que forma as áreas laterais. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a altura do triângulo, que está no meio. Beleza? Olha o que eu fiz. O triângulo está mais ou menos assim. Essa aqui é a altura da pirâmide. Tá? Essa aqui é a altura da pirâmide. E essa aqui é a altura... Deixa eu desenhar melhor só para poder... Aqui, ó. Só para facilitar um desenho aqui, assim, ó. Vou fazer o desenho melhor aqui, ó. Tá. Pera aí, galera. Isso aqui é a lateral, o que eu desenhei aqui. Pá. Nossa, galera, vou ter que, pera aí, tirar isso aqui tudo e voltar. Pera aí, galera, vou desenhar primeiro aqui. Beleza, galera. O esquema é mais ou menos isso, ó. Essa aqui é a altura da pirâmide e esse aqui é que é a altura do triângulo. Tá? Esse aqui é a base do triângulo, que é 8. Isso aqui é a altura do triângulo, que é 3. E daqui até aqui é aqui até aqui, né? Ou seja, ela vale 4. Então acabou a questão, galera. Se aqui é 3, aqui é 4, a altura da pirâmide vale 5. Beleza? Porque é um triângulo pitagórico, né? Aquele triângulo 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 8, 10 e os seus múltiplos, por aí vai. Se você não confia em mim, faz um Pitágoras, você vai achar, né? Você vai fazer x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Essa conta vai dar 5. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa área aqui ficou, a área total ficou base, 8, vezes a altura, 5, dividido por 2. Simplificou, deu 4. 4 vezes 5, 20. Só que eu tenho 4 deles, né? Lembra que a pirâmide tem essa parte aqui de frente. A telha é formada não só por uma parte só, por um polígono, não. Essa pirâmide tem uma parte de frente, um triângulo, lateral direita, esquerda, uma para frente e outra atrás. Então são 4. Vezes 4. Isso aqui dá 80 metros quadrados. Ou seja, eu preciso de um lote com 80 metros quadrados. Só que é o seguinte, ele falou que pode ser que quebre 10, né? Se pode ser que quebre 10, vou precisar que manda para mim 90. Portanto, 90 metros quadrados. Porque se quebrar 10, vai sobrar 80, que é o que eu preciso. Eu preciso no mínimo 80. E aí dá, certinho. Vamos para a próxima, hein? Questão número 8 agora. Tá aí. A base de uma pirâmide hexagonal regular está inscrita em um círculo que é a base de um cilindro reto de altura 6 vezes 3 centímetros. Se esses sólidos têm o mesmo volume, então a medida em centímetros da altura da pirâmide é...
Bom, galera, vamos lá, questão número 8. O que ele falou pra gente? Que eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Vou tentar desenhar aqui uma pirâmide de base hexagonal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, essa pirâmide de base hexagonal, a base dessa pirâmide, ela está inscrita numa circunferência. E essa circunferência é a base do cilindro. Então, quer dizer, cadê a pirâmide? A pirâmide está aqui. A pirâmide está aqui. Tá aqui a pirâmide. E cadê o cilindro? O cilindro está aqui, ó. Ah, foi isso que ele falou, né? Foi isso que ele falou. Ou seja, ele falou que a base de uma pirâmide hexagonal está inscrita dentro de um círculo que é a base de um cilindro. E ele falou que a altura do cilindro vale 6 raiz de 3 centímetros. Ele quer saber qual que é a altura da pirâmide. Ou seja, daqui até aqui, vou chamar de Hzão. Quanto que vale daqui até aqui? Ah, galera, tranquilo, vamos tentar fazer aqui. Sabendo que os volumes são iguais. E esse sólido tem o mesmo volume, ou seja, o volume da pirâmide é igual ao volume do cilindro. Como é que calcula o volume da pirâmide? O volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Pirâmide, hein? Olha o bicozinho aqui, dividido por 3. E o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Bom, vamos com calma. Primeiro vamos trabalhar só a questão da pirâmide. Qual que é a altura da pirâmide? Eu quero achar. A área da base da pirâmide? Essa pirâmide tem a base hexagonal. Como é que é a área de um hexágono? Tá aqui o hexágono. Está aqui o hexágono. A área dele, a gente sabe, se você estudou comigo, você sabe que a área do hexágono vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero, ele vai ser L ao quadrado, tá? Vai ser L ao quadrado, raiz de 3. A bateria está quase acabando. Galera, vou ter que deixar essa aqui vai ter que ser a nossa última questão, tá? Depois eu vou continuar, porque a bateria está acabando aqui, tá bom, pessoal? Aí vou fazer uma parte 2 e se for preciso, faz uma parte 3, tá? Essa aqui vai ser a nossa última questão. A bateria está acabando aqui. Vamos lá. L raiz de 3 sobre 4. Só que eu vou ter que multiplicar isso por 6. Isso aqui seria a área do hexágono. Beleza? E aí é o seguinte. Esse raio aqui, galera, ó, esse raio aqui, ele é o lado também desse hexágono, uma vez que esse hexágono ele é regular e está inscrito numa circunferência. Quando o hexágono irregular está inscrito na circunferência, o raio é o lado. Então, eu posso transformar isso aqui como sendo r ao quadrado, porque ele é o lado do hexágono. Porque ele é o raio, né? Lembra que a gente falou isso sobre inscrição e circunscrição de polígonos. No caso aqui, inscrição de polígonos. O raio é o lado do hexágono. Beleza. Vamos fechar aqui. Opa, a bateria, aguenta só um tiquinho. Vou ter que correr com essa resolução. Vamos lá. Então, como que seria a área da base desse cilindro? A área da base do cilindro, ele é πr ao quadrado vezes h. O π eu tenho, o r ao quadrado é r ao quadrado, o h é 6 raiz de 3. Tá aqui. Então, vamos lá. Vamos juntar. Então, o volume da pirâmide vai ser esse aqui, que vai ser r ao quadrado, raiz de 3 vezes 6 dividido por 2, isso tudo multiplicado por 1/3, tá? Vai ser quanto? Ó, simplifica aqui. 1/3, porque dividir por 3 é uma coisa que multiplicar por 1/3. Isso aqui fica 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Então, fica o r ao quadrado, raiz de 3. Tá aqui. Isso aqui vezes h ainda, tá? Multiplicado pelo h que eu quero achar. E esse aqui, vou igualar. Então, porque os volumes são iguais. Então, fica r ao quadrado, raiz de 3 vezes h, tem que ser igual a π vezes r ao quadrado, vezes 6 raiz de 3. Perceba, r ao quadrado vai embora com r ao quadrado. Beleza? Esse raiz de 3 vai embora com esse raiz de 3. Beleza? E essa altura fica pra gente 6π. Beleza?
6π é a altura. Tranquilo? Fiz aqui com pressa, espero não ter errado nenhum cálculo aqui. A bateria está acabando, parei na questão 8. Vou fazer na próxima, vou fazer uma parte 2, tá? Vou fazer uma parte 2. E aí vou trazer da questão 8 até 16, depois 16 até 25. Tá bom? Vou fazer 3 partes, até para não ficar muito longo, tá, galera? Mas se você puder resolver tudo de uma vez, já faz. Deixa um like, se inscreva no canal, tamo junto, sangue no olho, até mais. Vou começar pela questão número 9 na próxima aula. A bateria tá acabando. Tamo junto, falou, até mais. Deixa um like, compartilha.